Olá, muito bom dia. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez neste canal do YouTube, a palavra, a luz da verdade, com a meditação da palavra de Deus para casais. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus, e maravilhoso Pai, nós te louvamos por tua bondade de o Senhor nos conceder, meu Deus. Estamos aqui para compartilhar com outras pessoas a verdade, a fé e o ensino para a alma, para casais, para a tua glória, para abençoar todos nós. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha em mãos a sua Bíblia para juntos meditar na palavra de Deus. Hoje, a última parte, a terceira parte e última desta série para casamento, que tem como título, o nome desta série, Casamento Feliz, depende do caráter e temor a Deus. Temos como o título, ou seja, versículos bíblicos como base desta meditação de hoje, Mateus capítulo 1, versículo 18 e versículo 20. Diz o seguinte, aqui a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, desposada significa noiva. No grego, a palavra desposada tem esse significado. Sem que tivessem antes coabitado, ou seja, já estivessem morando em casa. Eles não estavam morando, cada um estava morando na casa dos seus pais. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Aqui está dizendo sendo esposo, porque essa é a linguagem do povo de Israel. Quando estava noivo, já considerava que ali era o noivo, o esposo, a esposa ou o marido. Então, há um mandamento da palavra de Deus, que eu vou até ler, que quando uma pessoa era noiva, ou mesmo sem ser noivo, namorado, que quando pegava, ou seja, forçava a namorada ou a noiva a ter relação, essa pessoa tinha um decreto, uma lei, que só o homem morreria. E nós vemos o temor de José aqui. A gente vê o cuidado, o zelo de José para com o seu caráter, para com a sua conduta. Olha, a gente vamos ler o que fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 22 e versículo 25. Olha só o que diz. É bom a gente ler referências para que as pessoas saibam que estamos falando tudo dentro da palavra. Deuteronômio, o 5º livro do Velho Testamento, capítulo 22, versículo 25. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada, ou seja, noiva, e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. José era um homem de temor a Deus. A gente se baseia em falar isso por meio da própria palavra. Vamos fazer uma introdução antes de começarmos a meditação, que vamos falar apenas de 2 pontuações. Vamos falar um pouco do caráter e do temor de Maria e logo após será falar sobre José, o tipo de homem que ele era. Olha só a introdução.
José e Maria, dois jovens imbuídos de um grande temor a Deus, vírgula, e pessoas que viviam o caráter de Deus. É onde vai fazer toda a diferença quando a pessoa é de Deus. O perfil da mulher de Deus, o perfil do homem de Deus está no seu caráter, está no seu temor a Deus. Vamos falar a primeira pontuação, que é sobre Maria. Maria, uma mulher de temor a Deus, além de ser uma virgem física, ou seja, era virgem, não tinha tido relação com homem algum, se conduzia com muito pudor no seu modo de viver. Era uma mulher que vivia uma postura de temor a Deus. A sua conduta era de uma mulher séria, de uma mulher prudente do temor de Deus. Continuando. E além do mais, no sentido espiritual. Ela é como se fosse uma virgem espiritual, uma pessoa de uma conduta santa, ou seja, vivia o temor de Deus naquilo que estava escrito. Era uma pessoa que levava Deus a sério, vivia uma vida de santidade. Por isso que Deus atentou para ela. Olha só. Um tipo de mulher que todo homem de temor ou do temor a Deus gostaria de se casar com uma pessoa dessa. Pois é, quando o homem tem temor de Deus, aí olha, eu tenho aprendido isso em algumas palestras para casais. Você quando está solteiro ou namorando já, ou já noivo, aí fica sempre observando. Quando vamos falar do temor do homem para a mulher, para a escolha da mulher. Aí vê uma jovem, poxa, essa jovem, ela tem uma conduta muito maravilhosa. Ela se porta com muita decência. Ela fala pouco, ela não chama a atenção de ninguém. Poxa, que sinal Deus está me dando. O homem do temor de Deus vai querer uma mulher dessa. E Maria era assim. Vamos adiante para ganhar tempo. Vamos para a pontuação agora, falar sobre José, né? Falando já da mulher, a sua conduta, o seu temor a Deus, suas qualidades. Vamos para José. Segunda pontuação. Um tipo de homem, José, um tipo de homem do temor e caráter de Deus. Um homem justo e trabalhador. Ele também prezava pela sua reputação. Ao saber da gravidez de Maria, projetou deixá-la. Né? Projetou deixá-la por quê? Hein? Do temor dele para com a lei de Deus. Que a lei de Deus falou que a gente leu no segundo livro, no quinto livro do Velho Testamento, Deuteronômio 22, 25, que o homem que forçasse ter relação com uma mulher desposada seria morto, só ele. E ele atentou para isso, e ele temeu, porque Maria já estava grávida, e não foi a ele que tocou. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando está noivo, se evitam de se encontrar em lugares ocultos, deserto, ou ficar sozinho em uma casa. O homem e a mulher de Deus, cada um fica na sua casa, se encontra numa igreja ou na casa dos pais e conversa na presença deles, já para fugir da aparência do mal. Está escrito isso em primeiro Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, mais ou menos isso aí. E fala para a pessoa fugir da aparência do mal. José tinha essa prudência, José tinha esse temor. Ele tem certeza que ele falou consigo mesmo: ué, meu pai, poxa, Senhor, eu não fiz isso. E agora poderão me matar pensando que fui eu. Vou me esquivar
para que não prejudique nem a mim, nem a reputação dela também. Mas o anjo de Deus, como Deus trabalha e vela por aqueles que vivem o temor a Ele. Pois é, isso está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 19. Nós vamos ler. Já o lemos, mas José, não querendo difamar, resolveu deixá-lo secretamente. Mais adiante a gente vê aqui que o anjo, José teve um sonho e o anjo falou para José, o que está nela é do Espírito de Deus, é um plano de Deus. Não rejeite. Preste atenção. Se alguém te critica, isso é profético. Você, mulher, ou até mesmo o homem também. Se alguém te critica, aponta dedos para julgar, saiba, se você vive corretamente, com a mente tranquila, que está fazendo o que é correto, quem defende você é Deus. E Deus tem seus propósitos para dar livramento e nos justificar. É Ele que nos justifica. E aí, Deus teve que usar o anjo em sonhos para dizer a José, José, te conheço, você é um homem do meu temor. O que está nela, José, é meu. Pode ficar tranquilo. Estou cuidando de tudo. Continuando, José, capítulo Mateus 1, 19, né? A gente já lemos, ele projetou deixá-la para preservar tanto a Maria como ele mesmo. Mas o anjo de Deus revelou em sonhos que o que estava sendo gerado nela, em Maria, era um projeto de Deus por meio do Espírito Santo. Aqui concluímos com estas palavras. Primeiro do que tudo, para sermos felizes na vida a dois, temos que conhecer o autor do amor. Para viver um amor inteligente, você tem que conhecer Deus, porque Deus vai dar a direção para você viver um namoro, um noivado racional no temor dele e de forma inteligente, para que seu amor seja inteligente, sem emoções, sem paixões. Para entendermos viver um amor inteligente no temor e caráter de Deus. Aqui concluímos, vamos falar com Deus agradecendo. Amado Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor ensina e honra a todos aqueles que vivem o temor vive o temor e o caráter a Deus. O Senhor sempre honrará. Nos ajuda a todos nós a viver a este temor e este caráter e confiar tudo a Ti, porque o Senhor diz em Sua palavra que aquele que me honra, eu honrarei. Então, para ter um casamento, um noivado, um namoro na direção do Senhor e ser um lar, um casal feliz. Em nome de Jesus, amém. Ótimo domingo. Deus abençoe a todos nós.